Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas disse, né, no ramo da saúde, os estudiosos falam que o intestino é o nosso segundo cérebro. E isso tem alguns motivos, né, para se dizer isso. Por que o intestino do ser humano é o segundo cérebro? Porque, por alguns fatores. Eu vou falar sobre duas coisas super importantes que fazem com que o intestino seja considerado o nosso segundo cérebro. O primeiro fator é porque a serotonina que é produzida, o intestino absorve, né? Toda a serotonina ela é utilizada no intestino também, e ela é absorvida e é enviada para o sistema nervoso. Então, a serotonina, ela é Ilana, acho que são gêmeos, não são não, já fiz ultrassom. Mas a dor nas costas no quarto mês é o seguinte, eu já tenho um histórico de problema na coluna. Quando eu tinha 28 anos, eu fiz uma cirurgia na coluna de hérnia de disco, e eu tinha muita artrose na minha coluna, e eu tinha 4 hérnias, e eu fiz uma cirurgia. E aí, assim, eu nunca mais senti dor na coluna como eu sentia antes da cirurgia. Mas a minha região lombar, ela é bem afetada, né? Assim, ela ficou bem frágil e eu preciso fazer exercício físico constantemente. Eu sempre faço alongamento, musculação para fortalecer. Mas tem mais de um ano que eu saí da academia por conta da pandemia. E aí eu tô me sentindo muito fragilizada, entende? E assim, tem também a questão de que quando a gente está grávida, na medida que a barriga vai crescendo, né, vai sendo feita aquela abertura pélvica, então a gente sente dor nas costas também por causa disso, né? E eu já tô com a barriga muito grande, mesmo com 4 meses. Você olha pra minha barriga e você pensa que eu tô com 6, e eu tô com 4. Realmente está grande, mas o neném, por enquanto, está no tamanho normal. Pela ultrassom a gente acompanha, né? Então, por enquanto, está no tamanho normal. Vamos ver mais para frente. Mas, continuando a falar da nossa saúde intestinal, então tem a questão da produção de serotonina, tem a questão dos aminoácidos que são... tem a questão das bactérias que estão lá, que produzem vitaminas, sintetizam vitaminas, que ajudam também na conversão de alguns aminoácidos, e que tudo isso vai ser utilizado lá no nosso sistema nervoso. Existe uma ligação muito direta entre o intestino e o cérebro. Existe essa ligação. Tanto que, por exemplo, a gente fala na brincadeira, né? Quando uma pessoa está nervosa, quando uma pessoa está chateada, quando uma pessoa está brava, na brincadeira a gente fala assim, fulano está enfesado, né? Ou seja, está cheio de fezes. Por quê? Porque quando uma pessoa está com prisão de ventre, afeta o humor dela, afeta a pele dela, afeta a absorção de alimentos, de nutrientes no intestino dela, de medicamentos, né? Então, existe uma estreita relação entre a saúde intestinal e o nosso humor. Por isso que a gente fala, né, sobre essa questão de ser o segundo cérebro. Fora que o intestino é um órgão extremamente importante para nós. A maioria dos medicamentos que a gente toma tem a absorção completada no intestino. Tem gente que pensa que quando você toma um medicamento, ele vai ser absorvido no estômago. E não é assim que acontece. O estômago, ele é o órgão que está destinado a fazer a dissolução desse medicamento e a iniciar o processo de absorção de alguns medicamentos. Então, quando você toma um comprimido, ou quando você toma o comprimido ou a cápsula, algum medicamento sólido, né? Quando você ingere, no estômago ele vai sofrer o processo de dissolução. E aí, ele inicia ali por algumas enzimas, como se fosse, entre aspas, né, algo digestivo, mas ele inicia o processo de absorção que é completada no intestino. Quando você almoça, o seu estômago, ele vai receber o alimento, vai processar esse alimento, vai enviar bastante enzima ali para ajudar e vai mandar para o intestino. É no intestino que vai acontecer a absorção dos nutrientes. As bactérias que estão lá no intestino,
elas vão utilizar muito do que a gente come para sintetizar alguns tipos de vitamina e para auxiliar também, como eu falei, na questão dos aminoácidos, né, e na produção dos neurotransmissores. Então, o intestino ele é um órgão extremamente importante, tão fundamental quanto o cérebro. Né? Então, por isso se fala, né, por esses e outros motivos, se fala comumente que o intestino ele é o segundo cérebro de uma pessoa.